que militares, generais de Maduro já estão preparando a sua fuga ao Brasil, inclusive preparando a questão financeira para mandar os familiares para cá, para depois eles serem recebidos como exilados políticos no regime do PT. Parabéns, André Mendonça. Faça isso mais vezes. Não subestime a importância que tem uma autoridade do judiciário hoje falar algo que tem bom senso, que tenha razoabilidade, que vai de encontro com a percepção da nação. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Relatório do Senado defende que Bolsonaro não pode ir para a Papuda. Comida estragada, ausência de médicos e risco de atentado. É isso mesmo. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentaram um relatório contundente defendendo que, caso seja preso após a controversa condenação por tentativa de golpe, a pena seja cumprida em casa, não no complexo da Papuda, no Distrito Federal. O documento, com 13 páginas e enviado a organismos nacionais e internacionais, foi elaborado pelos senadores Exalci Lucas, Márcio Bittar, Eduardo Girão e Damares Alves. A vistoria aconteceu na segunda-feira e trouxe um diagnóstico devastador das condições do presídio. Os parlamentares são categóricos. As condições da Papuda são incompatíveis com a permanência de qualquer detento em situação clínica delicada, especialmente um ex-chefe de Estado alvo de ameaças e perseguições. Um dos pontos mais graves do relatório trata da alimentação. Marmitas azedas, comida estragada, falta de proteína, ausência total de dieta balanceada. Segundo relatos colhidos pelos senadores, detentos jogam as refeições no lixo diariamente, porque simplesmente não conseguem comer. Outra constatação alarmante, a Papuda não possui médico de plantão 24 horas. No presídio menor, conhecido como Papudinha, o atendimento médico ocorre uma vez por semana. Os senadores classificam isso como desvio de função e risco permanente à vida. O relatório se soma a documentos do Mecanismo Nacional de Prevenção a Combate à Tortura e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Estados Unidos rejeitam oferta de Maduro de renunciar após 2 anos, diz o New York Times. Casa Branca considera inaceitável que saída de Maduro do poder se postergue. O que está acontecendo? Acabaram as ações dos Estados Unidos contra os ditadores do STF? Não vai ter mais nenhum passaporte, nenhum visto suspenso? Muito estranho, de uma hora para outra tudo entrou numa espécie de estado de hibernação. Nesse vídeo eu vou me atrever a fazer uma leitura do que vai acontecer, o que está acontecendo, o que possivelmente vai acontecer. E o bom é que em alguns meses a gente vai poder voltar nesse vídeo e ver se eu acertei a maior parte do que eu falei ou se eu errei. Então, vamos lá. O que acontece é que saiu umas pesquisas mostrando que a maioria do povo da América Latina concorda com a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Isso, eu vou falar da Venezuela e você vai entender por que esse ponto é importante em relação ao Brasil, ao conflito, né? Essa animosidade entre Brasil e Estados Unidos, ou melhor, Lula, Donald Trump, ou STF e Donald Trump. A partir disso, o Trump intensificou de forma maciça a quantidade de navios, já colocou 2 porta-aviões, o maior porta-aviões e mais tecnológico dos Estados Unidos está ali na fronteira, né, na costa da Venezuela, assim como 15 mil soldados. Olha só, apenas 33% da América Latina reprova uma possível intervenção do Donald Trump, dos Estados Unidos na Venezuela, e 73% acredita que que o Maduro deveria sair lá da Venezuela. Bom, dito isso, nós estamos vendo aí um estado de desespero do Maduro. Maduro ofereceu riquezas da Venezuela em troca de alívio de pressão nos Estados Unidos. Por que eu peguei esse recorte? A imprensa esquerdista fala constantemente que a única coisa que o Trump quer é ter acesso ao petróleo e às riquezas da Venezuela. Que esse papo de acabar com a ditadura e de cartel de Los Soles, de tráfico, é apenas fachada para sua real intenção, que é ter controle do petróleo e das riquezas da Venezuela. O problema é que esse argumento cai por terra quando se descobre que o Maduro, desesperado para ficar no poder, já ofereceu para Donald Trump, para os Estados Unidos,
as suas riquezas, o seu petróleo. Tudo, ele está oferecendo tudo para o Trump deixar ele em paz. Inclusive o próprio Trump falou, ó, Trump disse que Maduro ofereceu tudo para diminuir tensões entre países, ter oferecido acesso preferencial aos recursos naturais. Então, peraí, se tudo isso não passasse de um plano para pegar os recursos naturais da Venezuela, por que o Donald Trump simplesmente não aceita isso? E agora é que a gente entra na parte que eu quero falar para vocês, tá? Aqui, ó, ele não aceitou, tá aqui. Trump rejeita a oferta de renúncia de Nicolás Maduro em negociação do New York Times. O Trump até deu uma oferta de renunciar, só que em 1 ano, 2 a 3 anos. Por que o Trump recusou? Eu vou te explicar. Vamos lá. A minha leitura é: tudo está parado em relação a essa briga Brasil e Estados Unidos, essas reuniões de 5 minutos, Mauro Vieira levando bolo, tudo parou. Por quê? Trump primeiro quer fazer uma demonstração de força na América Latina. Ele entende que ao fazer uma demonstração de força na América Latina, ele vai ter um poder de negociação muito mais vantajoso. E onde que ele vai fazer essa demonstração de força? Ele vai derrubar a mais longa ditadura que nós temos hoje na América Latina, que é a ditadura do Donald Trump, que está em estado de desespero, ele já está surtando, já não batendo bem da cabeça, não dorme no mesmo lugar 2 noites seguidas, já canta Imagine All the People, já está aprendendo dialogue em inglês para tentar amenizar a situação, está implorando para o Donald Trump não fazer guerra. Mas o que o Donald Trump quer? Ele quer brigar com o narcotráfico? Sim. Ele sabe que o Maduro é chefe desse esquema de narcotráfico, quer acabar com o cartel de Los Soles, quer acabar com essa imigração desenfreada desses criminosos indo para lá, mas ele quer também ajudar a derrubar outras ditaduras na América Latina. Então, se você pega a ditadura mais consolidada, a ditadura mais forte, a mais longínqua, e derruba essa ditadura e coloca o exército americano naquela região para dar estabilidade, para resgatar a democracia, deixar que o povo da Venezuela volte ao poder, ele se posiciona num outro patamar. Imagine Lula tendo que conversar com Donald Trump, sabendo que as forças dos Estados Unidos estão num país vizinho, um país amigo do Donald Trump. Esse é o primeiro ponto. Um país amigo do Lula. Agora, o segundo e mais importante ponto. Todas as lideranças e os partidos de esquerda na América Latina que cresceram ao longo dos últimos anos, elas cresceram devido ao financiamento desse país. O financiamento do narcotráfico e o financiamento da corrupção da Venezuela. Quem diz isso é o próprio ex-braço direito do Maduro e do Hugo Chávez, que é o Carvajal, que está agora nos Estados Unidos prestando delação. Então, se eu fosse o Trump, eu fazia o seguinte, peraí. O que o Carvajal está dizendo é que Maduro e Evo Morales usou dinheiro do narcotráfico para financiar as lideranças da esquerda e os partidos da esquerda. Nós queremos liberar a América Latina da esquerda. Então nós vamos pegar aquele que foi chefe de todo esse esquema, Maduro, nós vamos capturar essa pessoa, ou nós só vamos aceitar a potencial negociação quando ele admitir que está disposto a denunciar todo mundo. Quando ele denunciar todo mundo, quando ele delatar os seus colegas, Kirchner, Evo Morales, Gustavo Petro, Lula, quando ele denunciar e apresentar provas, aí sim nós podemos conversar. Este é o medo do Lula. Eu volto a repetir, o maior medo do Lula, do PT, dessa turminha agora, é o que esse Maduro vai falar. E o meu medo, inclusive, é que o próprio PT, ou próprias lideranças da esquerda na América Latina, possa dar um jeito de derrubar o Maduro. Essa é a minha maior preocupação. Eles podem dar um jeito de executar, dar um sumiço no Maduro. Porque o que o Donald Trump quer? Pegar Maduro, usar Maduro para acabar com a esquerda na América Latina, apresentando provas de que a esquerda na América Latina foi sim financiada pelo narcotráfico. Essa é a minha leitura e em alguns meses a gente pode revisitar esse vídeo e ver se eu acertei ou não. Um abraço. Serrão, estamos com o Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan Kleber, esse Maduro é um malvadão, né? Comparar com a situação brasileira, como é que ele pode fazer isso? Agora, o nosso amigo, o analista político José Sepúlveda, publicou hoje no X dele uma informação bastante interessante, citando um jornalista venezuelano que revela que militares, generais de Maduro já estão preparando a sua fuga ao Brasil,
inclusive preparando a questão financeira para mandar os familiares para cá, para depois eles serem recebidos como exilados políticos no regime do PT. Ou seja, aquilo que você falou no início do comentário, na Venezuela ainda tem um grande apoio interno ao Maduro, mas a trairagem a ele já começa a se manifestar, e o que indica fim de regime, né? Com certeza, Serrão, sempre uma alegria estar aqui, e isso vai muito ao encontro, né, do que nós vimos conversando essa semana. Afinal de contas, quem pode assumir o poder depois que Nicolás Maduro cair? Nesse cenário, nós temos uma oposição na Venezuela muito mais preparada do que, por exemplo, estava a oposição no Irã. E até existia uma vontade de trocar o regime no Irã, mas o governo americano ficou com receio, porque lá no Oriente Médio você nunca sabe que pode vir um regime pior. No caso da Venezuela, a gente vê uma posição muito organizada, e sim, Serrão, isso aqui a gente não vai contar nenhum segredo de Estado. Por baixo dos panos, pessoas integrantes da oposição venezuelana já dialogam com generais do regime venezuelano, tanto que a gente tem informações como essa. Agora, é uma vergonha que o Brasil seja sequer cogitado, mas aqui a gente não pode brigar com os fatos, né, Serrão? Mas que o Brasil seja cogitado como uma possibilidade de rota de fuga para o ditador Nicolás Maduro. Não vamos esquecer, o Lula foi eleito com uma plataforma cuja palavra democracia ela rodava em looping durante a campanha de 2022. Eu estava aqui na Inglaterra, mas a gente acompanhava aqui a campanha de 22 e era, né, uma questão de defesa da democracia. E aí o Lula, então, se colocaria à disposição, né, se essa informação for confirmada, obviamente, a servir como uma rota de fuga ou até mesmo como um local para o Maduro e sua família permanecerem. Eu ainda acredito que ele não fique no Brasil, Serrão. Eu acho que seria uma jogada muito arriscada do governo Lula dar abrigo ao Maduro, só que os precedentes estão aí, né? A gente já tem a primeira-dama, ex-primeira-dama do Peru, condenada lá no Peru por corrupção, a questão envolvendo a Lava Jato, que está no Brasil, né? Inclusive, ela entrou com uma ação recentemente na Suprema Corte para não ser extraditada. Será que o Maduro também faria esse movimento de entrar com uma ação na Suprema Corte para não ser extraditado para os Estados Unidos, em um momento em que as relações do Brasil com os Estados Unidos estão péssimas? O Mauro Vieira, a gente brinca aqui da questão de marcar uma reunião para fazer a próxima reunião, nem isso mais conseguiu, nem marcar a próxima reunião. E aí, nesse cenário, você abre espaço para o ditador, porque a gente precisa repetir aqui infinitamente, ele é um ditador. Nicolás Maduro é um ditador e mandou prender uma senhora de 65 anos, o regime dele, por simplesmente enviar áudios no WhatsApp. Onde nós vamos parar? Então, eu acho que seria uma jogada muito arriscada, mas infelizmente, Serrão, nós não podemos excluir essa hipótese, que sim, o Brasil sirva aí como uma rota de fuga para Nicolás Maduro. Agora, a gente precisa aqui também ressaltar, existe um interesse muito grande dos Estados Unidos, principalmente do secretário de Estado Marco Rubio, de capturar Nicolás Maduro e levar ele para um tribunal lá nos Estados Unidos. É lá que pertence, é lá o lugar de Nicolás Maduro, e não no Brasil. E, se Deus quiser, em breve, nós estaremos noticiando aqui a captura, ou pelo menos que Nicolás Maduro teve que escapar da Venezuela, mas que não tenha ido para o Brasil, Geisiane. Flávio Dino surta e vai ao ataque contra André Mendonça. É isso mesmo. Não tem nada que deixe os ditadores da toga mais revoltados do que alguém que é ministro do STF e se atreve a falar a verdade, se atreve a falar o que o Brasil inteiro já reconhece como sendo realidade. André Mendonça, numa participação do evento da LIDE, fez um discurso, mais uma vez, um discurso arrebatador. Lavou a alma do povo brasileiro, por ter simplesmente falado a verdade. Ele não fez um discurso à direita, ele não fez um discurso neoliberal, ele fez um discurso sensato. Ele falou na cara das pessoas que estavam ali, inclusive colegas do STF, que hoje o Brasil vive uma insegurança jurídica. Basicamente, de uma forma muito educada, ele fala que o Brasil é hoje uma ditadura do judiciário, onde o judiciário é o começo, meio e fim de tudo. Obviamente, Gilmar Mendes, Flávio Dino, esse pessoal ficou revoltado e tentaram rebater. E fica aquela vergonhosa bate-boca entre ministros da Suprema Corte Brasileira. Mas uma coisa tem que ser dita. André Mendonça, obrigado, por mais que possa ser esporádico,
por mais que possa ser raro, às vezes que o senhor fala a verdade, dá esperança a milhões de brasileiros que estão vendo os nossos direitos, a nossa Constituição, o nosso Estado Democrático de Direito sendo ruído por dentro, por aqueles que deveriam resguardá-lo. Então, sem mais delongas, eu quero que vocês escutem essa fala, porque essa fala deixou muita gente revoltada. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. Na própria decisão. Coisa mais óbvia, né? É o tempo inteiro o povo falando de insegurança jurídica, porque nós vivemos insegurança jurídica. Do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. Dizendo o óbvio. Gilmar Mendes, Moraes, Barroso fazem ativismo judicial, usam da autoridade enquanto ministro do Supremo para criar leis e para determinar a forma que a sociedade deve gerir. E aí o povo bate palma porque todos concordam. Defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. E onde começa o poder de um, ele se termina quando começa o poder do outro. Basicamente dizendo, o STF tem que respeitar o Congresso. E o poder do legislativo é legislar, do executivo é executar. Ele está falando o óbvio aqui. O óbvio, não é nenhum discurso de direita, não. Ele está falando o que está na Constituição. E do Supremo é julgar, de acordo com o quê? Com as leis. É isso. Muito obrigado. Bom, isso foi o bastante. Na própria decisão. Aqui, ó, vamos ouvir de novo. Isso foi o bastante para o Flávio Dino ficar revoltado ontem. Decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Tem mesmo, tem até matéria no jornal. Eu não defendo. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova... Ele admite que são inquéritos que nunca acabam. Olha que coisa imbecil. No argumento dele para refutar o André Mendonça, ele admite que o STF tem inquéritos que nunca acabam, Que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. E isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade. Falar qualquer coisa que eles discordam, falar a verdade, é de baixíssimo. Agora tem que desmerecer o assunto. Doutrinária e técnica. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. Às vezes, ministro Alexandre, isso é usado, quando se refere a inquéritos que nunca acabam, ativismo judicial, para obter aplausos fáceis. Revoltado, Flávio Dino, porque não consegue ter aplauso, né? Quem só te aplaude quem é puxa-saco dessa ditadura, quem se beneficia com ela, que é a extrema esquerda, os corruptos, o narcotráfico. Afinal de contas, é você que consegue visitar áreas dominadas pelo narcotráfico sem segurança. Né? Que estranho isso. Isso sim é um local de muito baixo nível. Né? Você ser bem recebido por traficantes, por facções criminosas, como se fosse um amigo. Eu duvido que o André Mendonça conseguiria entrar no lugar que você entra. Mas o André Mendonça entra em qualquer lugar onde tenha pessoas de bem e é aplaudido. Essa é a sua raiva, né? A raiva do STF. Vocês ficam morrendo de raiva porque o Flávio Dino, ou porque o André Mendonça, não fez um discurso de direita, nem um discurso evangélico, nem um discurso cristão. Ele fez algo que vocês odeiam, que é um discurso do sensato, da razão. Aquilo que a maioria esmagadora do Brasil concorda. Mas, de acordo com você, a maioria do Brasil não tem o mesmo nível, não são tão iluminados, elevados intelectualmente quanto os senhores que querem impor essa ditadura no Brasil. Parabéns, André Mendonça. Faça isso mais vezes. Não subestime a importância que tem uma autoridade do judiciário hoje falar algo que tem bom senso, que tenha razoabilidade.
que vai de encontro com a percepção da nação. Isso é muito importante, então eu imploro, faça isso mais vezes. E o que você fez? Você não confrontou ninguém. Você só falou as coisas do jeito que elas são. Isso já é o bastante para deixar aquele povo enraivecido.